Bom, agora a gente vai para a última palestra da semana. A palestra é sobre Big Data no setor público. O palestrante é o Lucas Madureira dos Anjos. Ele é cofundador e diretor da GEDAC Consulting Technologies, empresa que atua transformando dados públicos em ferramentas de fiscalização, controle, gestão, pesquisa e políticas públicas. Graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá e mestrando ligado ao G Público. Por favor, Lucas. Obrigado. Alô, tá funcionando. Vamos lá, obrigado, pessoal. Então, como falou, sou mestrando, orientado da Cláudia, que está aqui com a gente. Agora, voltei para a faculdade depois de 12 anos de formado, então, está sendo muito bom esse contato, regresso na faculdade. O que a gente vai tatear aqui é um tema não entrando com muita profundidade em algum assunto, e algum assunto que vocês, como a gente está aqui no ambiente de casa, qualquer assunto que vocês quiserem entrar mais profundamente, vocês vão parando, vão perguntando, levantando a mão, a gente vai entrando nele. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco de informação, de como melhorar a efetividade das políticas públicas utilizando informação, utilizando Big Data e um pouco de inteligência artificial. A partir da década de 80, lá no começo da década de 70, quando a gente começa a sair da era industrial e a gente passar para a era da informação, a gente começa a passar da era industrial para a era da informática, para a era da informação. E, querendo ou não, isso não reflete só o nosso dia a dia normal, mas também deveria reflete também na cidade, como a gente gera uma cidade, como a gente gera estados e como a sociedade toda vive. Querendo ou não, tudo que a gente faz hoje gera um log. Então, gera um log de informação. Desde que você entra num site, desde que você vai a um banco, desde que você passa em alguma portaria que tem algum tipo de filmagem, cada coisa que você faz hoje, ela gera um log de informação e essa informação, querendo ou não, ela pode ser trabalhada. Então, essa é a sociedade que a gente vive hoje e, querendo ou não, hoje informação é poder. Quem detém a informação acaba detendo o poder. E, querendo ou não, igual a gente começa a ver vários artigos vindo nessa área falando da economia, é que, querendo ou não, a informação está virando o novo petróleo. Por quê? Porque antes, na última era que a gente precisava de meios de combustão para fazer a máquina funcionar. Então, a gente precisava de carvão, a gente precisava do petróleo para fazer a máquina funcionar. Hoje, qualquer coisa que a gente precise para melhorar a eficiência, para a gente melhorar o nosso dia, a gente não precisa mais de combustível. O que a gente precisa é de informação. E a gente tem hoje, quando a gente fala de informação e como a gente trabalha essa informação, uma grande diferença entre o que o setor privado anda fazendo e o que o setor público anda fazendo. A gente também tem uma diferença ainda muito grande entre o que alguns países estão fazendo e o que o Brasil está fazendo. Mas quando a gente pega aqui no Brasil, a gente vê que a iniciativa privada ela começou a aprender, já nos últimos 5, 6 anos, a como fazer isso. Começaram a ser criados os primeiros ecossistemas que dão sustento a isso. No mundo público, a gente vê que ainda não existe ecossistemas que sustentem isso. Muito pelo contrário, a gente vê não só a falta de informação. Hoje, quando a gente pega o cenário do mundo público, a gente tem muito dado, mas a gente tem muito pouca informação. As fontes, elas não batem. Então, você pega 3 fontes diferentes e faço o desafio aqui para vocês fazerem em qualquer cidade ou qualquer governo. Você pega a fonte do Ministério da Fazenda, você pega a fonte do Tribunal de Contas de algum estado e a fonte do portal de transparência de qualquer município. Vê se alguma dessas 3 fontes batem. Eu não estou nem falando bater na linha contábil, bater em cada uma das linhas. Eu estou falando em bater na linha maior. Valor total de despesa, valor total de arrecadação, que é muito mais grave. Então, a gente tem vários órgãos hoje, sendo ele cada um dos municípios,
ou como esses municípios ou governos informam elas e as informações não batem. E quando a gente está falando, e a gente está falando aqui no ambiente, aqui no ambiente universitário, aqui na faculdade, e a gente está falando aqui para um grupo que se interessa em fazer pesquisa pública, ou que se interessa pelo menos para um tema, como que você faz pesquisa pública para realmente melhorar a efetividade, quando você não consegue ter medição concreta do que você está fazendo? Então, quando você começa a pegar a maioria boa parte, e vocês aqui estão estudando isso, boa parte dos artigos, você vê que a maioria, quando a gente fala de política pública, falta a base de dados. Então, toda vez em que a gente não tem métricas bem claras, em que a gente não tem informação, a gente começa a partir, a gente começa a sair para um lado que é muito mais do achismo para o que você realmente tem certeza do que você está falando, se aquilo lá funciona, se aquilo lá não funciona. Isso parte que a gente começa a fazer não só pesquisa acadêmica, mas como política pública na base da tentativa e erro. Esse é o jeito que a gente faz hoje política pública, na base da tentativa e erro. Por quê? Porque não tem outro jeito. Não é porque o gestor é ruim da prefeitura, o gestor é ruim do governo. É um contexto em que tudo que faz é na tentativa e erro. Quem está no poder defende a sua ideologia, é o que faz. Tem muito pouco pragmatismo e muita ideologia, muito achismo do que se faz para se construir uma sociedade melhor e mais eficiente. E tem querendo ou não, tem duas formas sempre, aqui não é só em governo, mas também fora do governo, de você não dar a informação. A primeira forma é simplesmente não dar a informação e você ser bloqueado de ter acesso a qualquer informação que você tem. A segunda forma é o que a gente vive hoje muito no mundo público. A gente vive uma mistura dos dois, mas a segunda forma é a que mais prevalece. É quando você dá muito dado de forma desestruturada. Então, a mesma coisa que a gente falar aqui, alguém pega a Bíblia, agora você fala para mim, agora você acha a palavra tissésamo dentro da Bíblia. Você vai ficar dias e dias, porque você tem que ler a Bíblia inteira para conseguir achar a palavra, porque você está dentro de um livro. Então, como que você não consegue consolidar esses dados e fazer esse dado virar uma informação? Ou quantas vezes ela aparece dentro de um livro que você pega para ler? É isso que a gente vive hoje, basicamente, quando a gente fala de informação pública aqui no Brasil. Você não tem os dados em nenhum lugar de forma organizada, de forma minimamente organizada. E por que a gente tem? Então, a gente tem uma necessidade da gente transformar dado em informação tratada, informação que ela seja útil para a gente fazer política pública e para a gente fazer pesquisa pública. Então, quando a gente fala... Daí a gente vê na necessidade da gente ter um Big Data público, mas um Big Data público que não é de empresa que tem que fazer. Minimamente teria que ser um ecossistema aí, que o governo fizesse para que fosse estudada formas para se melhorar a efetividade das políticas públicas. Precisaria ter vontade política para que a vontade política de se fazer políticas públicas melhores fosse melhor do que a restrição política de você ficar completamente exposto quando você está governando. Então, quando a gente fala de Big Data, a gente está falando basicamente que ele é sustentado por 3 pilares. O primeiro pilar é volume. Quando a gente fala aqui em governo, a gente fala de dados do cidadão, dos consumos que a gente tem em cada posto de saúde, em cada escola, da renda das pessoas, das despesas, dos indicadores sociais que são medidos, da arrecadação, da quantidade, de localização. Hoje a gente tem muito dado. Esse dado já é capturado em vários lugares da esfera pública. Ele só não vira informação hoje. E quando a gente fala, mas a gente já tem dados, a gente tem vários indicadores que pode falar, igual a gente mede, às vezes, educação pelo IDEB. O IDEB foi feito o ano passado, né? Acho que foi em outubro do ano passado, novembro do ano passado. O governo vai soltar o dado depois da eleição. A gente está falando que para a gente ter uma prova de múltipla escolha, se demora mais de um ano, não só para se corrigir, mas para se dar também as estatísticas dela. Como que um gestor público consegue fazer política de educação se mas o principal indicador que ele tem para melhorar a efetividade
da educação do município dele, se demora mais de um ano para sair o resultado. Tudo que essa gestão que está pegando agora o governo está fazendo, ela só vai conseguir entender a efetividade do que ela está aplicando quando ela estiver no final do seu mandato. Então é um looping, que ele é um looping para o país não ser efetivo, para que as coisas não continuem na tentativa e erro, para que ainda a ideologia seja muito mais presente do que o pragmatismo, do que dá certo, do que não dá certo, do que faz a gente avançar, do que não faz a gente avançar. E daí quando sai nota do PISA, todo mundo, o problema é do aluno, o problema é porque falta... Pô, não falta dinheiro, sobra dinheiro. O problema é que o gasto é mal... Como que a gente vai conseguir gastar bem o dinheiro da educação se tudo que a gente faz é por tentativa e erro? E empiricamente, em torno de pelo menos 70% quando a gente faz em tentativa e erro, é erro. É muito dinheiro desperdiçado, né? Então, a gente tem que começar a refletir, que não tem como a gente também melhorar quando a gente fala indicador de saúde, indicador de educação, se a gente realmente não conseguir tratar minimamente as métricas que fazem a gente saber se uma política está sendo bem implementada ou mal implementada. A gente também fala de velocidade, que aqui é o caso, então a gente precisa de tempo real, mas que não seja tempo real, seja o mais rápido possível, e não um ano e 3 meses para se publicar um dado que, teoricamente, a correção é quase automática e por máquina. E a gente também fala da variedade. Então, quando a gente fala de um Big Data, ele não fala só de dado estruturado, ele também fala de dados desestruturados, semi-estruturados e de várias fontes. Quando a gente está falando de dados desestruturados, a gente está falando aqui de dados como tudo que é publicado, então você tem tudo que é documento que ainda hoje vira papel, quando ele vira um PDF, você consegue estruturar ele. Se você quer pegar um documento que é uma voz, você consegue estruturar ele virar uma informação e assim vir um dado, e esse dado sendo trabalhado dentro do Big Data. Então, para a gente ter um Big Data público, a gente também precisaria, como sociedade, trabalhar nesses 3 pilares e melhorar esses 3 pilares para que a gente realmente consiga ter dados estruturados, não só para fazer pesquisa, mas também política pública. Qual que é a necessidade aqui? Por que tem uma necessidade da gente ter os dados estruturados? Como a gente já falou um pouco, a gente precisa saber quem são pelo menos os benchmarks. Quem está fazendo bem? Quem aqui na sala sabe quem é a melhor escola, ou melhor município do Brasil em educação básica? Que tem o melhor custo-benefício que seja? Ninguém sabe. Por quê? Porque não tem o dado, porque não existe o dado. Primeiro porque, quando a gente está falando de educação, dado é informação de despesa município. Cada Tribunal de Contas tem um entendimento diferente como se faz os apontamentos contábeis desse dado. Cada estado publica a informação do seu jeito, que é quase completamente diferente de um estado e outro. E daí como que você sabe onde está sendo mais efetivo, para qual prefeito você tem que seguir, porque ele está fazendo um bom mandato, e pelo menos naquela área de aplicação, qual prefeito está fazendo um desastre completo? Pô, a gente não tem, então a gente fica no achismo também. Então a gente não faz só tentativa e erro quando a gente vai fazer política pública. A gente também faz tentativa e erro quando a gente, como cidadão, vai votar. Se a gente não tem como saber se a pessoa está fazendo um mandato bom ou ruim, daí a gente fica começando a fazer por tentativa e erro para tentar entender alguma área específica, vendo se a grama está bem cortada, se o lixo está sendo retirado do... Porque a única coisa que a gente consegue ver, que é visual. Então a gente olha e fala, puta, a cidade está bem cuidada, a faixa de pedestre está bem pintada, não tem lixo na calçada. Então, a gente precisa ter um pouco, conhecer quem são as referências, quem está pior, começar a beber dessas referências, o que essas pessoas estão fazendo de referência e a gente replicar. A gente também precisa criar indicadores para medir a efetividade. Então, não adianta a gente ter uma escola em São Caetano do Sul, que tem uma nota 7,2 em educação básica, e ela gasta R$ 19.500 por aluno por ano.
Dava para ele privatizar a educação dele e ele, tipo, quase dava para ele ter escola, dava para ele ter dentro de São Caetano do Sul escola bilíngue para todos os alunos da rede pública. Então, tipo, a gente não pode falar que uma cidade, a gente precisa medir a efetividade, não só medir o indicador, que é o indicador puro de qual que é a nota. A gente também precisa dar visibilidade para as irregularidades. Não as irregularidades quando as pessoas tentam fazer, porque elas tentam na tentativa e erro e acaba tendo que, às vezes, pular alguma burocracia para conseguir realmente resolver o problema daquela cidade, daquele estado, daquele governo. Mas as informações, a gente precisa de um Big Data para que todo mundo consiga fiscalizar, para que todo mundo, a sociedade, consiga saber quando está extrapolando o limite. De novo, alguém aqui sabe qual que é a média que se compra hoje entre dispensa de licitação e elegibilidade aqui dentro do estado de São Paulo, aqui dentro da cidade de Ribeirão Preto? Não, então por quê? Porque ninguém precisa saber. Daí a gente fica falando, discutindo muito a melhor forma de fazer leilão, a melhor forma das compras públicas em artigos, e a gente consegue constatar que tem cidades grandes até que ainda estão com 82% de dispensa de licitação. E daí você fica, por que eu estou discutindo? A gente fica discutindo, e daí fala de pregão, e todo mundo pregando, falando de pregão eletrônico, que isso é uma burocracia grande, daí você pega com a média de todos os municípios muito grande de dispensa de licitação. E não cola. A maioria dos discursos acabam não colando quando você realmente tem acesso à informação, quando todo mundo conversa baseado com a mesma informação, com a informação consistente. Também para se identificar, oportunidades de redução de desperdício do gasto. Toda vez que a gente faz por tentativa e erro, a gente está desperdiçando dinheiro público. Então, a gente precisa parar de desperdiçar dinheiro público, porque o dinheiro público é farto. E a gente também tem que identificar desvios de arrecadação, A gente fala muito que o governante, quando ele entra, ele acaba roubando e tal, e a gente acaba vendo uma quantidade também muito grande de empresários, não fazendo suas declarações corretas, não emitindo nota fiscal, a gente tem também esse Big Data conseguir dar transparência não só para o governo, mas também para a gente ter uma sociedade mais organizada e mais justa, Não tem como a gente falar que o governo é corrupto. A gente vive numa sociedade corrupta. A gente tem que dar transparência geral de tudo, não só a transparência geral do governo. O governo só reflete a sociedade. A gente não tem governo corruptos em sociedades honestas. A gente só tem governos corruptos em sociedades corruptas. Então, a gente também tem que refletir qual que é o nosso papel como agente que vive nessa sociedade, Até porque a gente vive num contrato hoje, pelo menos aqui no Brasil, que a gente é uma sociedade, todo mundo tem direito a voto e a mesma porção de voto quando você faz mais do que 16 anos. Então, ninguém aqui é cliente do governo. Todo mundo aqui fez 16 anos, todo mundo aqui tem mais de 16 anos, não fez? Todo mundo aqui é sócio. Então, você também não pode, ninguém aqui pode assumir e se comportar esperando que o governo seja, você é o cliente do governo. Você não é cliente do governo, você é sócio do governo. E como sócio, você também tem deveres e obrigações. Você não tem que chegar e esperar o mundo maravilhoso e é o governo que tem que proporcionar isso. Essa daí não é posição de dono, isso daí não é posição de sócio. Isso daí é posição de uma sociedade que não é o nosso contrato atual de sociedade que a gente tem. Isso daí seria um contrato que a gente tivesse, em que a gente vivesse num regime ditatorial, em que a pessoa do executivo pode legislar do jeito que ela quiser e a sociedade não participa disso, podendo só decidir quem sai ou quem entra nessa posição preponderante. Esse não é o contrato da sociedade que a gente tem hoje. Então, e também para a gente fazer pesquisa e política pública, A gente acertar mais do que errar, E quais são E aqui eu trouxe um pouco também, quais são as possíveis formas, porque hoje ainda é muito raro, é muito precário a aplicação disso aqui no Brasil.
E quais são algumas, eu trouxe aqui um pouco de possíveis formas, não só de aplicação no governo, mas também de estudos, de alguns temas quando a gente fala de aplicação de um pouco de dados, de Big Data, de manipulação, ele vai fazer de novo, ele vai pedir um monte de exame que você não precisa, ele vai te dar um monte de remédio que não funciona para você, e a gente, como sociedade, vai estar pagando por isso. Então, e aqui a gente está falando de coisa simples, né? A gente está falando, vamos amarrar todo mundo num CPF. Vamos amarrar todo mundo num sistema em que minimamente tudo seja armazenado, em que se tenha acesso a todos os exames que já foram feitos, em que se consiga controlar, pelo menos, a retirada de medicamento, em que uma pessoa não vá lá e retire medicamento nas 8 farmácias para depois revender. Então, a gente está falando de coisas básicas, assim, que ainda não estão sendo estudadas, que ainda não tem propostas e que não tem ninguém avançando sobre o tema. A gente também, eu nunca ouvi falar também de triagens mais inteligentes para o setor público. E daí a pessoa hoje, na maioria dos municípios, ela vai direto para uma unidade em que já tem a especialidade. Ela não passa minimamente por uma triagem para ver se ela precisava realmente ser atendida pelo oncologista, enquanto antes ela precisava ser examinada por um clínico geral para dar um remédio de dor de cabeça. Então, de novo, é desperdício, né, de uma mão de obra que é escassa no Brasil e que fala que não tem. Quem precisa realmente não tem, porque é mal gerido o recurso. Não é só o recurso dinheiro, mas é o recurso gente, é o recurso de materiais. E aqui é a mesma coisa, a gente também não consegue hoje fazer nada para monitorar onde tem surto, então começou surtos que são problemáticas, podem gerar alto custo na gente, daí fazer vacinação da população inteira, e daí quando começam os principais focos, você não monitora as pessoas. Você não consegue monitorar onde essas pessoas estão, pelo menos onde elas estão circulando, de que bairros que elas são, quais são as zonas focais, aonde que é exato a sua área que você tem que isolar. E daí acaba vindo a solução que é da tentativa e erro, que é mais caro. O que a gente vai fazer? Vamos vacinar a população inteira. Daí não tem dinheiro, realmente. Aí não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para pagar tudo isso. Não tem dinheiro para se errar todo dia e todo dia está se errando. Aí é pouco dinheiro para a saúde, aí é pouco dinheiro para a educação, aí é pouco dinheiro para tudo. A gente também, assistência social. Aqui tem algumas coisas que são bizarras, assim. A gente pega o primeiro programa, que é um programa bacana de transferência de renda, só que ele é muito mal utilizado também, porque quando a gente pega assim, numa base que a gente às vezes brinca lá, a gente consegue ver que, sei lá, que no estado de São Paulo tem 32 pessoas que utilizam Bolsa Família que tem golfe. E daí você fala, e daí está na lei que a responsabilidade por fiscalizar a Bolsa Família não é do governo federal, que tem toda a informação sobre aquele cidadão, e que tem toda a informação da Receita Federal dele, que tem do Detran de cada um dos estados. É responsabilidade do município. Como que o município vai fiscalizar aquele cara se o município não tem ferramenta, não tem sistema, não tem condição? Ele não vai fiscalizar. E daí é problema, você consegue, igual o juiz que estava aqui, você acha que você na posição do juiz, você ia conseguir criminalizar o gestor público que está lá porque ele não conseguiu fiscalizar, que tinham lá 15 pessoas na cidade, que eles tinham algum automóvel, que tinha algum bem que está em desacordo com o Bolsa Família? Não, porque como que o gestor público ia saber também? Pode ser que tinha sacanagem, mas tem muitos casos que não tem sacanagem. Então de novo, são coisas simples que falta. Também a gente não tem uma matriz de acompanhamento, né? Para saber de todas as pessoas que estão dentro dos programas, como que elas vão migrando de situação e como que a gente vai colocando capacitação para essa pessoa ir migrando de renda até ela deixar de ter o benefício. A mesma coisa, a gente está falando que ainda a gente não tem nem monitoramento, nem fiscalização automática das OS. Pô, não dou um ano para começar a pipocar a operação da Polícia Federal de organização social. E vocês vão ver, vai ser muito pior do que está hoje, assim. Pô, tem uma quantidade extremamente grande de organizações sociais que estão sendo constituídas somente para usurpar o poder público. Por quê? Porque não tem hoje não tem mecanismos corretos para se fiscalizar, não há fiscalização nenhuma, então
quem quer aproveitar, se aproveita e consegue se aproveitar. De novo, também para combate à corrupção, a gente ainda não tem... A gente tem poucos robôs, e esses robôs que tem de corrupção de fraude, eles estão em processos de licitação. Esses processos de licitação, quando a gente está falando em leilão, eles correspondem a menos de 10% das compras desse país. Então, tipo, vira sacanagem também, né? Tipo, daí fala, não, a gente tem um mega controle para 10% das compras desse país. É a mesma coisa, o governo tem informação, não consegue pegar nem quem tem pagamento privilegiado, igual a gente aqui na cidade. Eu não morava aqui ainda em Ribeirão Preto, mas aqui na cidade de Ribeirão Preto tinha um negócio que era endêmico, né, que dava para ser pego desde o começo, que era pagamento privilegiado de fornecedor. Enquanto a prefeitura pagava com 200 dias todo mundo, ela pagava com 0 dias alguns amigos do rei, amigos da rainha, no caso era. E, tipo, como que ninguém pegou isso? Pô, é sacanagem o Tribunal de Contas vir aqui falar que não conseguia pegar. Isso é sacanagem, porque ele tem toda a informação. Tipo, não pegou porque ou não quis pegar, ou porque não teve vontade política para o órgão que é responsável por fazer a fiscalização realmente fiscalizar. Mas não tem como falar, puta, é surpresa para todo mundo, precisa Ministério Público pegar. E é sacanagem, né? E a gente não precisa gastar, a gente como sociedade, o que a gente gasta com todos os órgãos de fiscalização e de controles de contas que a gente tem hoje. A mesma coisa, quando a gente olha outras formas também também para estudar aqui, ou se não de aplicação, a gente vê para aumento de arrecadação do governo, para a gente conseguir pegar quem não paga, né? E o pior é que quando a gente pega a base de devedores de qualquer prefeitura, de governo, a gente vai ver que não é quem é mais pobre que não paga, né? Também, de novo, são os amigos do rei que não pagam, eles não são cobrados. Tem cidades que são cidades pequenas em que o IPTU não é nem cobrado. E daí essas cidades, quando você vai ver, em torno de 88% a 90% do que elas precisam para manter aquela cidade vem de transferência dos governos federais e estaduais. E daí, no acordo que a gente tem de sociedade, é certo a gente pagar por manter uma sociedade, uma cidade que ela quer privilegiar alguns dos seus moradores, e ela não tem condição de se bancar? Eu não sei. Eu não sei. Na minha visão limitada, é muito ruim pra gente isso, né? Pra gente, a gente que paga imposto, querer pagar imposto para bancar privilégio de alguém, e esse alguém que não precisava ter privilégio. A gente também tem formas tanto de estudo como de aplicação em segurança, né? Então, aqui, quando a gente fala, não é difícil monitorar as entradas e saídas das cidades, não é difícil você ter alguns pontos de imagem que rápido você verifica não só carro roubado, mas pessoas que são procuradas. E daí, de novo, a gente hoje ainda está discutindo lá no Congresso como a gente vai ter uma base única de procurados pela polícia. Então, de novo, só que daí gasta dinheiro também, né? Porque daí a Polícia do Estado fica fazendo aquele mega esforço para achar alguém, daí a pessoa não está mais no Estado, mas ela passeia livremente por outro Estado. De novo, é tentativa e erro, a gente de novo desperdiçando o dinheiro público por falta mínima de ter informação aplicada. E também a gente não tem matriz de seguranças mínimas, né? Não é em todo local que você precisa de polícia. E a matriz que fala onde você precisa ter polícia. E quais são os horários que você precisa ter aquela polícia presente em cada uma das localidades. Não é toda a localidade que você precisa de câmera. Mas a matriz em que fala que quais são os locais que realmente acontecem, não são, e os crimes, os incidentes, eles não são espalhados numa sociedade, em nenhum local, eles têm pontos específicos para acontecer. Então, de novo, vale a pena a gente, por tentativa e erro, tentar a segurança pública, ou a gente colocar a segurança e a gente, quando precisar, ser mais duro e ter um monitoramento maior, só ser específico no lugar que precisa, não é todo local que precisa. De novo, quando a gente vem para compras, a mesma coisa, a gente vê que hoje ainda
não se olham a reputação dos fornecedores, e daí a gente tem aqueles processos que eles demoram 3 anos para sair. Daí, quando eles saem, daí a prefeitura descobre, né, que o fornecedor não poderia participar daquele processo. Daí você gastou 4 meses, e daí a escola ia começar o ano letivo, e daí você não tem uniforme para a escola, você não tem material escolar para ela, e realmente ninguém sabia, né, do que estava acontecendo, porque não é todo ano que em fevereiro todas as crianças voltam para a escola. Então são eventos que são típicos, calendarizados, e a gente todo ano vê escolas, vê estados com surpresas de eventos que sempre acontecem na mesma data. Então, quando a gente pega aqui, a gente tem aplicações não só de estudo nessa área em administração pública, mas também de aplicação para vocês que querem empreender nisso. Tanto tipo, em educação, que a gente já falou aqui um pouco, em zeladoria de município, como em comunicação, como em obras, como em controle e redução de gastos, saneamento, controle de patrimônio, melhoria de alocação dos recursos e tal. Daí aqui eu vou trazer só um pouco, eu vou trazer só 2 slides, daí a gente já começa a conversar um pouco junto, abrir para pergunta. Algumas tecnologias aplicadas que a gente lá, quando a gente está falando lá na Gedanken, que até o início da pesquisa de como se começou o tratamento dos dados, o desenvolvimento foi até aqui dentro dessa faculdade, dentro daqui da FE. Daí quando o que a gente está fazendo lá, usando não só Big Data, mas também colocando um pouco de inteligência de máquina para fazer. Eu vou trazer aqui 6 dos nossos 11 robôs, e a gente também tem um monte de sistema para governo, tal, porque juntam alguns dados. Tá? Então, a gente tem um robô lá que chama Albert. O que esse robô faz? Ele identifica dados que não são estruturados, igual textos, e-mails, documentos, e transforma eles em redes de associações. Então, ele identifica num grande volume de documentos se um elemento procurado aparece e quantas vezes ele aparece. Qual que é a aplicação disso? Imagina que você está numa empresa, ou você está num processo de investigação do Ministério Público Federal. Daí você vai lá e pega todos os arquivos digitais. O Ministério Público Federal ainda não conseguiu varrer toda a base da Odebrecht. E daí você pluga ele no sistema, ele já te dá em formato de rede quantas vezes apareceu cada um dos atributos que você colocou lá. Então você coloca lá, sei lá, mensalinho, você coloca lá petrolinho, e daí quantas vezes vai aparecendo aquilo, quem foram os e-mails de quem para quem, e quais foram todas as combinações. Então ele consegue agrupar em um apanhado de informações, seja elas estruturadas, planilhas, ou seja elas semi-estruturadas, e-mails ou desestruturadas, documentos anexos de qualquer forma, ligações, WhatsApp, e fazer isso ficar numa base única, falar onde está por atributo, para quando você quiser ver só aqueles atributos e conseguir achar a palavra Barnabeu lá na Bíblia, você saber onde está aquele, em qual linha, de qual página está aquilo, e quantas vezes aparece, e de quem para quem está falando. Também tem um outro robô, eu vou tentar aqui ser um pouco mais rápido, que é o Taylor, e mais para vocês terem ideias de o que ainda dá para fazer, o que a gente precisa que as pessoas que estão estudando esse tema façam, e a gente precisa construir um ecossistema de soluções de governo, que ainda é muito precário aqui no Brasil. Então, o que o Taylor faz? O Taylor, ele aponta de forma empírica os processos de compra que ele tem maior risco de inconsistência e que devem ser fiscalizados. Então, o Ministério Público, quando ele vai, ou o Ministério Público não, o Tribunal de Contas, quando ele vem fiscalizar aqui a cidade, ou senão aqui na cidade, que é mais fácil, a cidade, quando ela quer se fiscalizar, ou ela quer que o fiscal dela fiscalize alguma empresa, em vez dela chegar em algum lugar e fazer de maneira aleatória, amostral, do jeito que é feito hoje, ela já vai sabendo aonde fica o alfinete dentro do... Como que é a expressão? Do palheiro. Então, já consegue achar a agulha dentro do palheiro. Então, já mostra quais são os processos que ele tem que olhar. E não pegar de forma aleatória e do jeito que ele quer os processos. Então, já vem a priorização de todos os processos que ele tem que pegar para ver. Mesma coisa, um fiscal hoje, quando a prefeitura está com problema de arrecadação,
Como que a prefeitura controla o fiscal? Não controla. Tipo, se ele não quiser trabalhar, não trabalha. Então, tipo, mesma coisa. Dá para ter uma lista para a prefeitura falar, ó, essas daqui são as empresas que você vai fiscalizar hoje. Porque aqui tem o risco é muito grande. Aqui é uma probabilidade muito alta de ter algum problema. A gente também tem lá o Galileu, que ele é um robô de identificação de dispersão dos prazos de pagamento dos fornecedores, seja para a empresa, seja para o governo, que consegue identificar pagamentos privilegiados. Então, conseguindo falar sem acessar base dos municípios, já conseguindo acessar e falar, ó, aqui tem um pagamento que tem uma cara de ser privilegiado, que ele foi muito antes dos demais, de acordo com a 866. Com a lei 866 E aqui, rápido só, a gente tem o ADA, que ele confere os valores das notas fiscais emitidas por um fornecedor, se eles estão de acordo ou não com o contrato. Até porque hoje quem fecha os contratos é a parte de contratação da prefeitura e quem recebe são as escolas, os postos de saúde e a pessoa não tem acesso ao contrato. E 90% dos RPs das prefeituras, propositadamente ou não, eles são desbloqueados esses itens. Então consegue entrar nota mesmo se não bata com a contratação. E a gente está falando dos principais fornecedores de software desse país. A gente também tem o Darwin. O Darwin, o que ele tem? Ele tem robôs com um caminho da maior probabilidade de sucesso com algum atributo. Então, tipo, sei lá, um exemplo. Sou um escritório de advocacia, eu sou um procurador, quero saber qual juiz tem a maior probabilidade de aceitar meu caso. E daí a gente tem um robô lá que consegue falar, para esse tipo de situação, esse juiz dessa vara onde tem uma maior probabilidade, ou desse estado, de aceitar esse tipo de caso. E a gente tem o último robô aqui que eu trago só para exemplificar, ele é o Francis. Ele é capaz de predizer as probabilidades de combinação entre fornecedores dentro de um processo de licitação. Então a gente pega e coloca, com acesso aos fornecedores das licitações, a gente consegue saber quem está fazendo sacanagem com o governo, quem está fazendo sacanagem com as prefeituras, quais são os fornecedores de um mesmo grupo econômico que estão participando de uma licitação como se fossem empresas diferentes. E também, quando a gente olha empiricamente, o que tem de sacanagem não é conversa para esse horário, né? Ainda não chegamos às 10 da noite aqui. Eu acho que é isso, que eu tinha para passar. Eu acho a gente aqui, eu tentei ser muito menos profundo e muito mais abrangente, muito mais para a gente tentar estimular em vocês interesse não só em pesquisa pública, mas também em empreendedorismo público, porque nesse país a gente é extremamente carente disso, e se a gente conseguir começar a ter um ecossistema em que a gente trabalhe melhor os dados e que a gente trabalhe melhor a informação, com certeza a gente vai desperdiçar menos dinheiro e daí não vai ter necessidade também de se pagar tanto imposto. Acho que é isso. Alguma pergunta? Eu vou convidar a professora Cláudia para vir aqui junto com você, pode ser? Perfeito. Eu só vou fazer uma apresentação dela para todo mundo saber. A professora Cláudia possui graduação em Ciências Sociais pela USP e em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, mestrado em Administração Pública e Governo pela FGV, doutorado em Administração pela USP e livre docência em Administração Pública pela FEARP. Atualmente é professora no Departamento de Administração da FEARP. Tem experiência na área de Administração Pública, com ênfase em avaliação de políticas públicas de educação e saúde pública. É professora do Programa de Pós-Graduação da FEARP e coordenadora do Centro de Estudos em Gestão de Políticas Públicas Contemporâneas da Universidade de São Paulo. Vice-prefeita do campus de Ribeirão Preto e também uma grande apoiadora da Nexus. Se esse evento está acontecendo, é porque a Cláudia existe. Então, por favor. Obrigada, Carol. Assim você me deixa emocionada. Eu falei ontem para o Victor Jorge que a Nexus, minha mãe e o copeiro Juscelino
são os únicos 3 que cuidam de mim na vida. Que fazem alguma coisa que não sou eu que tenho que fazer literalmente tudo, né? Então, assim, estar aqui presente é uma honra, fico muito feliz, né? Aquela senhora estava falando da escola de inglês e que estava triste por não ter o evento aqui lotado. Ter esse horário, essa quantidade de pessoas, eu estou aqui na FEA há 14 anos, é um milagre. É um milagre. Então, assim, nós temos que ficar muito felizes porque a Nexus é nova e tem um resultado incrível, né, e um engajamento incrível. Eu acho que também a FEA mudou bastante em relação ao setor público. Quando eu entrei aqui, tinha uma pesquisa com os egressos que mostravam que metade dos alunos, quando se formavam, ou eles iam para o mercado financeiro, ou eles iam para o setor de agronegócio. E depois de um tempo que eu e o João estávamos aqui, hoje 1/3 vai para o setor público, 1/3 vai para o agronegócio, 1/3 vai para o setor financeiro, né? Então, assim, é uma mudança considerável. E mesmo antes da Nexus existir, eu tenho certeza que isso vai ultrapassar, né? Eu acho que é uma coisa importante, né? O Luca estava aqui falando sobre a questão da inovação para o setor público, né? Queria parabenizá-lo também por todas essas iniciativas. O professor Evandro está aqui, sei que é integrante forte aí dos trabalhos em conjunto. Eu tenho falado bastante sobre essa questão da inovação para o setor público e pensado em como, de alguma forma, trazer o que nós pensamos na teoria em produtos que possam ser usados como novas ferramentas para a gestão pública, que eu acho que é um pouco do que, né, o Lucas estava trazendo aqui para nós, né? Todo esse segmento, né, de Big Data, né, então, assim, e ao mesmo tempo dessas novas ferramentas, quer dizer, como que a gente trabalha isso? Toda vez que eu vejo alguém falando do setor público, você percebe que a falta de conhecimento, primeiro sobre o que é o Estado, sobre o que é política pública, sobre o que é gestão e sobre o que é gestão no setor público é uma coisa, assim, alarmante, uma coisa muito impressionante. E no setor público, você se defronta o tempo todo com isso. Agora eu tenho essa experiência, né, como vice-prefeita aí do campus. Às vezes eu fico, assim, extasiada em como algumas coisas básicas de gestão não foram pensadas dentro da universidade, né? E, assim, são coisas que você fala assim, não é possível, que nunca ninguém pensou sobre isso, que nunca... E isso que eu não sou administradora de formação, sou socióloga, né? Então, eu fico muito incomodada com os processos que vão acontecendo e, no fundo, em como se gasta mal no setor público, né? Sempre nessa direção, quer dizer, como pensar o setor público hoje, né? Então, o que ele estava trazendo para vocês é um pouco dessa importância. A gente tem dados, né? Então, assim, tem vários censos, tem vários processos de avaliação, tanto na educação, né, na saúde, tem vários processos que são hoje já fomentados anualmente pelo Brasil afora. Qual é o problema desses dados? Eles ficam abertos e soltos, as pessoas não conseguem ler. E eles também são fragmentados temporalmente. Então, às vezes, ficam anos que não são dados, às vezes começam a agregar esses dados e fazer um índice, depois deixam de fazer esse índice. Ou então, eles colocam o dado bruto e só a pessoa que está ligado muito ao campo acadêmico que consegue pegar aquilo e transformar numa informação. O que ele está trazendo hoje, inclusive como negócio, o setor público ele está assim, enorme e aberto para se inventar de tudo.
Então, assim, se você pensar num carro, o que vão inventar mais para colocar num carro? Entendeu? Porque olha a quantidade de pessoas por décadas e décadas pensando sobre como melhorar desempenho, melhorar a velocidade, aonde colocar porta-treco, como deixar mais barato, mais leve, mais econômico. Décadas e décadas. Então, assim, você pega um carro popular hoje e um carro popular de 30, 40 anos atrás, é uma diferença, assim, gritante. Né? Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos esse. A gente não faz muita conta depois de minha idade. Eu lembro que o Collor, quando foi presidente, falava que no Brasil só tinha carroça, né, e carros, porque nossos carros eram muito simples, não tinha nenhum acessório, nenhum luxo, né? E hoje a gente vê, mesmo os carros populares, eles são cheios de detalhes, de sistemas de informação. Os japoneses, então, se você levar esse debate para o setor público, o que evoluiu de 40 anos atrás de ferramentas de gestão? O que, na verdade, tem de controle de processo? O que está informatizado com análise de qualidade sobre esses dados? Nada, muito pouco. Alguns setores, né, por exemplo, a Previdência, que foi informatizada uma parte, né, a Receita Federal. Ao mesmo tempo, você pergunta assim, como assim? Que receita é essa? Porque se eu esquecer, já aconteceu isso, de esquecer de colocar uma nota de um dentista e o dentista declarar, a Receita me pega, e não pega ninguém que estava aqui em Ribeirão Preto? Não pega nada desse povo? Aonde é que estava a Receita? Por que a Receita Federal tem alguma coisa que não bate? Entendeu? É a mesma coisa do Tribunal de Contas. Eu tinha certeza que Ribeirão era corrupta, entendeu? Eu só não afirmava isso porque eu tinha medo de ser processada, mas eu sempre falava, o desempenho da cidade de Ribeirão Preto com aquilo que ela arrecada não é coerente com os serviços que ela presta, entendeu? Porque, claro, uma cidade de quase 800 mil habitantes, para aquilo que ela arrecada com a qualidade dos serviços que ela oferece, alguém está ficando com dinheiro. Não precisa muito, não precisava da sevandagem, nada. Eu tinha certeza. Como é que o Tribunal de Contas não pegou? Entendeu? E, ao mesmo tempo, vocês não têm ideia do inferno que é o Tribunal de Contas nas contas da Universidade de São Paulo. Nas contas, por exemplo, da Prefeitura. Umas coisas ridículas que eles ficam no nosso pé. Que você fala assim, gente, esse povo não tem o que fazer. Então, assim, por que fica... Por que os clientes são muito localizados, né, e tem um resultado tão diferente depois em relação à cobrança, à fiscalização? Eu lembro de um aluno meu que era funcionário público, que trabalhava com assistência financeira, e na hora de fazer prestação de contas, ele falava assim para mim, eu adorei o robô Taylor, que pega e que consegue aí enxergar aí esses dados. Ele falava assim, professora, quando a gente vai mandar documentos, agora é tudo digital, antigamente não era. A gente tem que mandar o mais bonito possível. Como assim bonito? Professora, porque assim, tem gente que manda sem ofício, sem numeração, ou sem... O que você vai pegar primeiro? O que está mais feio? E isso que era totalmente aleatório. E ainda hoje é assim. Como assim relatório não tem nenhum sistema como o Taylor que vai dar uma peneirada? Não é? É o Taylor? É o Taylor ou o Galileu? Agora eu fiquei na dúvida. Que vai pegar e vai apontar, olha, tem mais indícios aqui nessa prestação, a probabilidade maior de ter mais erros aqui do que nessa compra aqui, entendeu? Ou nessa prestação. Então, assim, o que eu vejo é que no setor público tem um mundo a ser inventado. Né? O mundo hoje ele está muito competitivo, as áreas estão muito saturadas. Né? Se você vê concorrência, por exemplo, para, sei lá, quem faz direito, né? Quem faz engenharia, tem várias áreas que assim é muito formandos por
por ano colocados no mercado de trabalho, a concorrência está enorme, né? Porque na década de 90, por exemplo, e ao longo de todo o século XX, o Brasil precisava ser inventado. Tudo que você pensava, precisava aqui. Precisava de empresa que fizesse cadeira, empresa que fizesse mesa, que fizesse computador, que fizesse ar-condicionado. Hoje tem várias áreas que a concorrência já é enorme. E áreas também profissionais que também é enorme. Aonde não tem muita concorrência? Por incrível que pareça. Tem gente prestando serviços concorrendo. Então, assim, tem várias empresas que são construtoras especializadas em licitação que fazem obras para o setor público. Agora, gente desenvolvendo processos de gestão e ferramentas para o setor público comprar ou melhorar o seu desempenho é muito pouco. Entendeu? É muito pouco diante do mercado comparativamente com outros mercados. Né? O ecossistema ainda é muito pequeno, né? A gente tem duas pontas. A primeira é que o mato ainda está muito alto quando a gente fala no setor público, então você não precisa, igual em outros setores, você ir lá e cortar a grama no alicate. Ainda tem, tipo, o mato está muito alto, então ainda tem soluções básicas que precisam ser implementadas no setor público. E a gente tem do outro lado também, que a gente precisa como sociedade, cobrar ter um ecossistema também um pouco melhor, né? Porque daí o governo também tem que entender como trabalhar com a iniciativa privada, porque daí o governo começa a gastar muito dinheiro. Mas quando a gente fala de dinheiro, é muito dinheiro em tecnologia que eles mesmos produzem e que são feitas por pessoas que ainda estão construindo em linguagem de 20 anos atrás. Daí você vê projetos do Ministério Público, você começa a ver projetos da Polícia Federal, você começa a ver projetos das próprias prefeituras de 30, 40 milhões de reais utilizando tecnologias de 20 anos atrás. Por quê? Porque ainda há um paradigma ainda muito grande hoje que o governo tem que desenvolver tudo, que tudo é sigiloso, mesmo os dados que são públicos, e que tipo, não pode sair dali de dentro aquela informação. Então, a gente tem que começar a desenvolver melhor o ecossistema, e não tem como começar a desenvolver se não for começando, tem que começar. Então, a gente precisa começar, não só, a gente também precisa começar a publicar mais academicamente, a gente começar a publicar pressionando, dando transparência, mostrando aonde estão os calos. Querendo ou não, pelo menos o que a gente consegue ver hoje é que a sociedade, vamos ver uma palavra menos francesa, está de saco cheio de como está sendo tratada a política hoje. E uma parte não é nem culpa só dos políticos. Uma parte é porque, imagina você, uma pessoa extremamente honesta, com boa vontade e tal, você vai lá, fez sua campanha em cima de caixa de fruta e tal, conseguiu ser eleito a prefeito. Você está fudido igual ele que foi eleito e quer fuder a cidade. Por que você tem o problema? Porque, de novo, você tem que começar a construir um negócio e você é um só dos agentes, você ainda não tem o ecossistema inteiro pronto para se melhorar. Então, de novo, a gente tem que começar começando a construir o ecossistema, seja a gente publicando, quando a gente faz pesquisa pública, dando notoriedade na mídia, porque a mídia agora também está adorando esse assunto, e assim a gente conseguindo avançar, e avançando e melhorando o ecossistema. Pelo menos é o que eu vejo. O campo de pública tem um nome, né, agora. Né? Você está falando em ecossistema, é bom, mas chamam também agora do campo de pública. Então, assim, nos últimos anos apareceram várias entidades ligadas a políticas públicas, ao setor público, as entidades estudantis dos cursos de graduação em pública. Eu faço parte e sou uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Administração Pública, a SBAP, que inclusive vai ter um congresso agora na Federal de Viçosa. Ela tem sempre um encontro anual e depois a mesma turma se encontra no ENAMPAD, que também é o grande encontro da administração, é o encontro da AMPAD, que é da Associação Nacional de Administração Pública, dos programas de administração no Brasil inteiro, que é a mesma que faz o teste AMPAD para entrar nos processos seletivos de mestrado
em todos os mestrados de administração pelo país. E esse mesmo povo que vai no SBAP é o mesmo povo que vai na área da administração pública dentro dos eventos que se chamam ENAMPAD. Então, o ENAMPAD tem área de marketing, área de finanças, área de pública, né? Tem todas as áreas da administração. Consecutivamente, ano a ano, a área que mais recebe trabalho, mais concorrida e mais difícil de toda ENAMPAD é a administração pública. Eu sou líder de divisão da área de administração pública da ENAMPAD. Esse ano a gente recebeu 552 trabalhos para dividir. Então, assim, a área que eu era líder é que agora eu estou na divisão, então eu saio da área específica e estou como se fosse mais na direção. Era a área de avaliação de políticas públicas, que era a que mais recebia trabalho de toda a ANPAD. Então, assim, é mais que marketing, mais que finanças, mais que recursos humanos, sabe? Mais que estratégia. Então, vem crescendo muito como área a questão da administração pública. Cresceu bastante também esse debate sobre a oferta de cursos específicos em gestão pública e cresceu também a representatividade da área na CAPES. Então, hoje, a gente tem uma área dentro da CAPES que reconhece que a gente precisa, tem uma área específica que é a administração pública. Então, assim, tudo isso aconteceu em menos de 5 anos, né? E a gente, acho que, como vem também se defrontando com tantos processos de corrupção, também as pessoas vão dando uma importância um pouco maior para a administração pública, na medida que é uma das formas de ter profissionais capacitados para que justamente isso não ocorra. Então, para isso também é preciso formar indivíduos que queiram ou fazer uma graduação inteira, uma pós ou um mestrado, ou então ter alguma aderência com a área de gestão pública. Então, assim, tem uma demanda enorme na sociedade brasileira, tem uma demanda por novos negócios no setor público, né, e tem uma demanda por novos gestores, né? Então, por isso que eu sou tão simpática e apoiadora da Nexus, porque eu acho que é uma questão importante, não só para a FEA, mas para a Universidade de São Paulo, né? Aqui eu falo que, assim, na minha vida, só meu casamento com o João que é careta. O resto é tudo junto e misturado, né? Porque a Nexus, apesar de ser um grupo, formalmente é um grupo de extensão, né? Aqui na FEA, mas eles fazem parte, por exemplo, do projeto que eu desenvolvo no grupo que eu coordeno no Estudos Avançados da USP. Então, assim, a semana passada teve um encontro dos pesquisadores anual. Todo mundo apresentou o que vem fazendo. Geralmente são projetos multidisciplinares. E aí eu apresentei, falei da PALP, falei da Nexus, né? E todo mundo acha o máximo. Por quê? Porque também está ligada com as pesquisas no mestrado e no doutorado. A gente vem trabalhando bastante com essa ideia de cruzar políticas, então fazer as políticas intersetoriais. Então, assim, o quanto que o investimento em meio ambiente impacta o desempenho na saúde pública. A gente já viu, por exemplo, não dá tempo de mostrar aqui para vocês, outro dia eu posso mostrar, mas a gente já viu, através, inclusive, com mapas de georreferenciamento, que diminui as doenças diarreicas, por exemplo, o investimento em meio ambiente, né? Cruzando dados de políticas sociais com saúde, ou de educação com saúde, né? A gente também cruzou recentemente o desempenho na saúde e os gastos. Se você colocar isso, a gente fez os mapas georreferenciados, a gente vê realmente o desempenho do Sudeste é melhor, mas porque ele gasta muito. Então, assim, nos próximos 50 anos ele vai continuar mantendo essa saúde, gastando muito, entendeu? Então, assim, ele tem um bom desempenho porque a saúde é caríssima no Sudeste. Então, são esse tipo de exercício, junto com esses trabalhos de extensão e com novas ferramentas e novas propostas de análise,
que eu acredito que seja o caminho, né? Então, assim, você pensar a gestão pública, mas um pouco fora dos limites da própria gestão pública e dos limites da área. E eu acho que quem tem menos de 25 anos são os mais aptos, não sei se é esse o termo, mas assim, são os que têm mais facilidade para fazer esse processo, para juntar áreas, para ser multidisciplinar, para pensar nesse processo de inovação com a junção de segmentos que anteriormente não faziam parte do mesmo universo, né? Então, cada vez mais vem crescendo, a gente tem um retorno, né? E, ao mesmo tempo, pode observar, né, bons produtos que vão aparecendo, né? E cada vez mais eu acredito que, inclusive, a própria universidade tem que incentivar a criação de espaços, né, para que isso seja fomentado. Tudo bem? Pode ser? Alguém tem alguma pergunta? Boa noite, obrigado pela palestra, Lucas, pelo complemento também, Cláudia. O Lucas comentou que existem duas formas, né, de não dar informação, que uma dessas formas é dar de forma confusa, né, e não estruturada. E nesse sentido, eu tenho estudado um pouco sobre Popular Report, que são os relatórios populares financeiros para a população, e gostaria de saber o que você acha que o Big Data pode contribuir com a participação popular da sociedade na tomada de decisão do setor público e também como que você avalia esse compilado de informações nas mãos de empresas como a Cambridge Analytica. O que eu acho? Eu acho que os Populares Reports eles são bons não só para a população conseguir fiscalizar melhor, que é aquilo que a gente falou um pouco, fiscalizar um pouco melhor o governo, como também é bom para o gestor. Tipo, quando você conversa hoje com um prefeito, quando você conversa hoje com um vereador, a grande, se não quase a totalidade das decisões que são tomadas sem ser baseadas em dados nenhum. Hoje no Brasil a gente está numa situação tão crítica que não seria só bom para a população fiscalizar, seria bom para o gestor ter informação. O gestor hoje ele não tem informação na mão. Sei lá, eu já rodei um período algumas cidades aqui grandes para conversar, para entender a dor do cliente, né, a dor do gestor público. E é impressionante, sei lá, se a gente pega das maiores cidades aqui do estado de São Paulo, a gente tem secretário de educação que não tem acesso às informações mínimas da secretaria dele, nem de despesa, nem de quem compra, nem de qual que é o fornecedor, nem do que está contratado, o que está acordado. É surreal. O secretário de saúde também não tem. E daí, porque como tem um monte de arranjo político, o que acontece é que quando tem arranjo político, quem não é do mesmo partido, não está no mesmo grupo, que é muito próximo ao prefeito, é alijado de informação. Então, nem quem está governando tem informação para governar, para fazer política pública. Então, acho que os Populares Reports eles são bons não só para a população, mas eles seriam muito bons para os gestores atuais. E eu acho que a gente tendo um Big Data público, um organizador público, e não pode ser uma empresa pública, uma empresa privada, igual a gente tem um Big Data hoje lá, com várias informações, que custa muito para a gente ter esses dados, só que tipo, não é a gente que tem que ter. A gente parte lá de alguns pressupostos. Então, a gente só pega informações dos órgãos fiscalizados, das entidades em que os municípios, em que cada entidade vai ser fiscalizada. Só que eu não consigo garantir que aquela informação está 100% correta, porque eu não sou um órgão de fiscalização. Por isso que a gente precisaria, não só de um Big Data que seja privado, mas um Big Data público, porque daí a gente também conseguiria ter os Public Reports corretos para a população. E o que eu acho? Eu acho que quando a gente pega essas empresas que fizeram, igual fizeram no Facebook, o grande problema foi que, eu não acho que o grande problema dela não foi o fato dela fazer o que ela fez para ganhar a eleição lá do Trump.
O grande problema é que ela foi a única empresa com acesso à informação para fazer isso. Agora, se você tivesse todo mundo concorrendo, tendo o mesmo nível de informação do eleitorado, quando era na época, não era nem da informação pública, né? Da informação das pessoas, do que elas achavam de cada um dos temas. Daí, se todos eles tivessem a mesma condição de concorrer, não teria problema nenhum. Porque daí cada um conseguiria estruturar essa campanha. A mesma coisa, quando a gente tem public report, não tem problema nenhum. Não era para ter nenhum problema para nenhum gestor, para nenhum governante. Por quê? Porque todo mundo vai ter acesso à mesma informação. Então, eu não sei, esse eu acho que é o meu ponto de vista, assim. Eu acho que também gostaria da opinião da Cláudia, porque ainda sou muito novo nesse segmento, assim. Então, sou muito mais entusiasta do que do que uma pessoa com experiência de fato para comentar. É que os dados, na verdade, eles têm um aspecto político, né? Por quê? Porque eles explicitam e dão transparência ao que nem sempre querem que fique explícito, né? Estava conversando com, inclusive você, né? Agora no café, falando sobre um dos problemas de Ribeirão Preto, que é o agendamento de consulta no SUS, e que é uma questão do município no ambulatório. E conversando com um médico da rede, então, assim, isso vem me incomodando faz tempo, porque toda hora me entrevistam sobre isso, que as pessoas com mais de 80 anos têm que ficar na fila para marcar consulta, e só marca consulta 2 vezes ao mês. Aí eu fico pensando, imagina, uma pessoa de 80 anos levantar às 5 da manhã para ir lá para marcar consulta, e ela tem que ir, porque tem uma receita, que ela tem uma doença crônica, então se ela não for e não pegar a receita e acabar, ela morre. E aí tem que ficar. Aí eu fico pensando assim, mas como que não tem um sistema para fazer com que essa... É uma coisa indecente. Um sistema, primeiro, para agendar. Segundo, para controlar quem vai ou não faltar, assim como um consultório particular faz. E conversando com um médico do sistema da prefeitura, ele me falou assim, professora... que eu já queria já chamar ele para ajudar, né? Vamos pensar em alguma coisa para resolver isso. Ele falou assim, professora, por hora eu consigo atender 5 pacientes, mais 3 em caixa. São 8. Divide aí quanto que dá em minutos. Ele falou assim, mas eu sou obrigado pelo sistema a atender 12. Isso é o que está implícito, entendeu? Implícito não, que é obrigatório. Aí ele falou, mas eu não consigo atender os 12. Se montar um sistema, o sistema vai, na hora, vai denunciar que falta médico e que não tem como atender toda a população. Ele falou, quando abre a minha agenda, depois que fica fechado, eu fecho a minha agenda no prazo de quase 1 ano. E ele é clínico geral. Imagina o cardiologista, né, ou uma coisa mais sofisticada. Né? Aí ele falou assim, se a gente tiver um sistema que mostre, dê transparência, crie dados, fica explícito o prefeito, ou o governador, ou o presidente, o que faz e o que não faz. Então, muitas vezes também, essas ferramentas e esses processos também não são incorporados por questões políticas. Aqui na região de Ribeirão Preto, agora ainda estou conversando com alguns prefeitos para fazer alguns projetos. Mas eu já ofereci várias coisas gratuitas, e nunca ninguém quis. Nunca ninguém deixou eu pisar. Até hoje eu ainda não consegui. Faz 14 anos que eu estou aqui. Pisar na prefeitura de Ribeirão Preto. Entendeu? Agora esse prefeito está pensando em pedir algumas coisas. Entendeu? Eu conversei algumas vezes, mas assim, já ofereci consórcio, sabe? Coisas assim. Não, eu vou fazer voluntário, não era consultoria. Mas você acha que você quer a universidade onde tem problema? Claro que não. Né? Então, a gente vê que esse é o comportamento, geralmente, infelizmente, comum, né, na nossa política e, consequentemente, no setor público brasileiro. Está mudando, né, mas, ao mesmo tempo, tem um mundo para ser criado de controle, de transparências, né, de aumento, né, da transparência e cidadania, e do outro também para melhorar a qualidade do gasto público. Né? Então, assim, como é que eu maximizo o uso do recurso público? Que é gastar bem para o máximo de pessoas, elevando a cidadania para o cidadão que está o mais distante possível dos centros econômicos, por exemplo, do governo federal. Então, isso ainda é um desafio enorme, né? Que estamos caminhando
apesar dos avanços das últimas décadas. Bom, infelizmente a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu queria agradecer muito ao Lucas e a presença da professora Cláudia, a todos vocês que vieram na palestra. E, Lucas, vem cá. Agradecer, assim, principalmente ao Lucas, gente, nosso diretor de eventos, porque ele ralou demais para conseguir tudo isso, então eu estou muito feliz. E a todos os membros da Nexus, todas as áreas, vendas, conseguiu o nosso coffee, e todos os nossos parceiros, a Excellent Global e a Auto Motoescola. E, assim, muito obrigada, é muito gratificante. É a primeira semana de gestão pública, assim, muito obrigada. Eu posso só agradecer também? Então, assim, mais uma vez, agradecer a toda a equipe aí da Nexus. Né, eu reconheço o empenho forte que vocês fazem na organização do evento, na divulgação. Agradecer os parceiros, né, a EMF e Excellent Global, além dos patrocinadores aí do COF também. Foi bem legal, né? Agradecer as pessoas que vieram e mais uma vez, né, falar que estamos abertos, né? O G-Public está aberto, vocês fazem parte. Eu acabei de enviar, né, fiz em parceria aqui com a Carol, tem um censo que está sendo feito sobre projetos de extensão na Universidade de São Paulo. Vocês entraram no censo da USP. Agora também tem o congresso de graduação. Eu também mandei esse final de semana a experiência da Nexus como uma inovação na graduação. Também foi mandado para participar aí do congresso, né? Então, a Nexus também tem PIBIT, que é a inovação tecnológica, teve apoio do Santander, do edital Santander, né? Agora a gente está mandando de novo de PIBIT novos projetos. E também vamos mandar para a Bolsa Unificada da USP. Então, assim, todas as bolsas, em todos os editais que abrem, né, nós estamos mandando projetos aí em parceria com a Nexus, tá bom?